Prezados irmãos, nós estamos nessa semana da Páscoa, a sexta semana da Páscoa. No próximo domingo, nós estaremos celebrando a festa da Ascensão do Senhor ao céu. E ao celebrar a festa da Ascensão do Senhor, Jesus começa a nos preparar para a vinda do Espírito Santo, a celebração do Pentecostes. E por isso, nesses últimos dias, nessas 2 últimas semanas da Páscoa, antes de Pentecostes, Jesus começa a preparar os seus discípulos acerca da vinda do defensor, do Paráclito, daquele que vem para renovar, daquele que vem para fortalecer os discípulos diante das provações. O Senhor deixa isso hoje no Evangelho de modo muito claro, que os discípulos haverão de sofrer perseguições, porque assim o foi com Jesus. E assim é até hoje com a própria igreja. Então as perseguições, as provações, elas existem. Por quê? Porque elas, de certa forma, passam pela dureza do coração dos homens, pela ambição dos homens. E por isso a ambição do coração, o desvirtuamento do coração do homem é que faz com que haja então as perseguições e as provações. E muitas vezes essas perseguições levam até a morte. E Jesus diz então que enviará o Espírito da verdade, para que a fé que esteja... Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada, ou seja, para que diante das provações, porventura venhamos a sentir a nossa fé abalada, nós possamos então acreditar nas palavras de Jesus, acreditar na promessa de Jesus, que Ele nos envia o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o defensor. O Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta nas fraquezas da vida, nos momentos em que também a nossa fé, pelas provações, é abalada. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de vivermos sempre mais a consciência do nosso batismo, em que recebemos, e da nossa crisma, em que recebemos o Espírito Santo. Tomemos consciência de que o Espírito Santo está em nós. Ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso auxílio para nos fortalecer. Ele vem ao encontro da nossa fraqueza. Ele vem ao encontro das nossas provações, das nossas tribulações, das nossas aflições, e Ele nos garante, pela sua presença, a certeza de estarmos unidos ao Senhor, ao próprio Deus. Esta é a força que os apóstolos tinham para enfrentar as dificuldades. Esta é a força que os levava à frente, que os levava adiante, mesmo com todas as dificuldades, com todas as provações. Quando a gente passa uma dificuldade, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir. E desistir sempre é mais fácil. Né? Desistir sempre é mais fácil. Desistir sempre é a gente evitar, né? Preservar-se, como a gente muitas vezes até procura. É claro que em certos momentos o melhor a se fazer talvez até seja, de certa forma, a gente... muitas vezes, ou em alguns momentos, a gente se ausentar. Mas, diante do testemunho da nossa fé, diante da vivência da nossa fé, diante das dificuldades da nossa vida, nós não podemos fugir. Não podemos ficar, como se diz, debaixo da coberta, esperando que tudo passe. Porque tudo passa mesmo. Não, é preciso enfrentar. Porque quando eu enfrento as dificuldades, eu compreendo e reconheço a força que talvez era desconhecida para mim e que eu não sabia que tinha. Né?
Agora, quando a gente fica, de certa forma, encoberto e deixa as dificuldades, não é, passarem, elas vão passar porque o tempo passa, mas nós nos sentiremos cada vez mais, de certa forma, fracos. Nós nos sentiremos cada vez mais, de certa forma, impotentes diante de tudo isso. Mas é preciso enfrentar, é preciso lutar, sem jamais desistir. E o que faz com que a gente lute sem jamais desistir é a certeza de que o Espírito Santo nos conduz. É a certeza de que o Espírito da verdade, o defensor, aquele que dá testemunho de Jesus, dará também testemunho de nós. Dará também testemunho do nosso esforço, da nossa luta, da nossa vontade, do nosso desejo de querer acertar. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a graça de sempre viver em nós a graça do Espírito Santo que nos foi dado. Assim seja. Amém.